demais. Olá, boa tarde a todas e todos aqui. Eu sou Regina Zappa, a gente está começando aqui um novo Távola de Fim de Tarde com Miguel Paiva, Renato Aroeira. Boa tarde, meninos. Olha, o Aroeira está penteadinho hoje, está com o cabelo... Ele tem que estar com topete. Tomei chuva. Tomou chuva. Exatamente. Eu estava impressionado. Gente, essa chuva aqui, de repente, e baixou a temperatura de 37 para 27. Uma loucura. Estava dizendo que São Paulo vai ter a noite mais fria do inverno. Microfone super profissional. No inverno, não, no verão. A gente está no verão. Do verão. O microfone é até bonzinho, mas o da Daiane é super profissa. Não, você viu? Parece aqueles microfones de rádio antigo. Na chuva hoje, eu tive que sair, não sei vocês, eu tive que sair. Fui pegar umas coisas, fui pegar umas letras, um negócio que eu mandei imprimir, e já tive que adiar meu show hoje. Ia ter um show, eu já vi o anúncio. Esperando no Flamengo, mas aí resolvi fazer uma pequena gagzinha, levar no humor e coloquei eu e Igor e eu, na verdade, ali debaixo de guarda-chuva, explicando para as pessoas por que não vai ter mais o show. Uma terça que vem terá. Então, no dia 30... Chova ou faça sol? Eu não vou tão longe, Miguel. Mas, assim, se não chover se chover tanto, do jeito que choveu hoje, acho que não dá, né? A gente estreia, então, lá no Deso. E foi bom a gente ouvir essa fala aí do doutor Renato sobre vacina. Gente, tomem vacina. Eu ainda tenho que tomar minha sexta dose. Pensa só o seguinte, Regina e Miguel. Vacinação era um negócio corriqueiro, trivial, fazia parte do dia a dia do brasileiro, da realidade do brasileiro. Nós importamos uma estupidez. Nós importamos sem necessidade. Nós sequer importamos porque trocamos por alguma coisa, feito aqueles navios de ioiô que a gente recebeu na Segunda Guerra Mundial. Nada disso. Esses cretinos que tomaram o poder alguns anos atrás trouxeram esse veneno. Como é que a gente processa isso? Porque eles mataram pessoas e o veneno que eles trouxeram e inocularam vai matar mais gente ainda. O professor estava explicando, o doutor estava explicando. Eu continuo achando que tem sempre alguma coisa a ver com tudo aquilo que é coletivo. Toda solução coletiva eles não gostam, entendeu? Não gostam, verdade. Tem uma coisa é quase intuitiva, assim. Tudo que é coletivo eles são contra. Então, a vacina é uma coisa coletiva. Se não for exclusiva, não serve. Exatamente. Olha Você só, sabe gente. que só um negocinho, sabe que um dos 5 mais ricos do mundo, esses que mais do que duplicaram sua fortuna de bilhões em 2 anos, um deles, o negócio dele é vender produtos tão caros, tão de luxo, que nós não podemos nem olhar para ele sem queimar as nossas retinas. É verdade, é um deles. Exatamente. Então é isso, está dentro dessa linha. É essa lógica, o exclusivo. Boa reflexão. Eu fico esperando que o SUS tenha a vacina da herpes zoster, que é super cara, é uma vacina que a gente tem que tomar. Já vi uma pessoa ter herpes, uma coisa horrível. Olha, eu já tomei todas da Covid, já tomei todas. Covid falta uma agora. Já tomei todas. A da dengue, eu não posso tomar porque eu já passei dos 60 anos há alguns anos. Mas não pode, mas ainda faltam estudos, o doutor explicou, né? Vamos esperar liberarem, entendeu? Olha só, gente, não só dando aqui boa tarde para a Ivana, Soledade, a Thelma, e a Ivana está mandando os parabéns pelo aniversário do Miguel, que foi no dia 19. Parabéns, Miguel, aqui ao vivo, a gente já deu pessoalmente, mas a gente agora, assim, aqui em público, né? Diana Teres também dando boa tarde para a gente. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Regina, só vou falar uma coisa sobre o que o Miguel falou. Quando ele falou assim, eu não tomei a da dengue ainda porque eu não posso. É importante a gente explicar como funciona a pesquisa, porque senão as pessoas vão achar que há algum risco para o idoso, que as vacinas implicitamente trazem risco. Não é isso. Significa só que não fizeram os mesmos estudos que fizeram com adultos e adolescentes, não fizeram com grupos de tamanho suficiente para os idosos.
Mas os resultados, pelas tabulações, pelo que a gente sabe, são parecidos. Ela funciona, só que ainda não há o estudo que fecha. É só por isso. É excesso de zelo, não porque a vacina... São muito rigorosos. Necessários, são muito rigorosos. Necessários. Olha só, além disso, o Zé Henrique está dizendo que a preferência para criança é porque é o maior número de casos de internação. Então, justo. Mas, então, seguindo aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para ver quem sabe me responder. Quem mandou o Brasão mandar matar a Marielle? Exatamente, foi a charge que eu fiz. Não é? Pois é, eu quando vi essa notícia, eu falei, gente, tanta expectativa que a gente Foi um criou. banho de água fria, né? Água não fria. É um banho de água fria. Eu aqui vou discordar. E não deram motivo. Cadê o motivo? Vou divergir dos relatores. Então, divirja. Não, porque assim, nem tudo, gente, é o espetacular que a gente espera. Há muito tempo, aliás, que a gente tem comentado o seguinte, eu tenho certeza que foi um desses negócios de milícia, a gente já tem falado. O que nós sabemos é que a família sabia, ou soube instantaneamente, e ajudou a cobertar, e olhou para o outro lado, e fez todo o possível. Mas eu não acredito, se o que a gente espera é que um deles tenha mandado pessoalmente fazer isso. Não é isso, eu também não acho, não. Mas eu acho muito pouco, Brasão. Mas porque essa notícia não é nova, essa notícia do Brasão veio há 6 anos que se fala nele. Era um dos suspeitos. Por que só agora, gente? Se fala porque ele era um dos suspeitos. Ele era o principal suspeito. Aliás, era o principal suspeito e eu acho que é um caso. Porque agora, gente, tem uma outra polícia investigando, tem outros ditames. Eu não acredito, aliás, que a Polícia Federal, se você consiga escamotear tão facilmente coisas. Eu acredito que você consiga impedir que elas venham à tona. Mas você não consegue impedir que a investigação corra. E essa investigação, certamente, vários agentes já tinham chegado à conclusão, já tinham provas, já tinham outros indícios importantes. Brasão é laranja, mas não é laranja do assassinato. Brasão é laranja do esquema. Milícia ligada com o Estado, que elege esses caras, que deselege, que tira... Esse esquema, o Brasão é um dos soldados. É um soldado de alto nível, mas é Agora, vale dizer o seguinte, eu me lembro em várias ocasiões, quando se aventava a possibilidade da família Bolsonaro, seja um deles, né, ter participado, o seu mandante, o Freixo sempre negou, Marcelo Freixo sempre disse, não era isso. Não é por aí, não é isso. Então, eu acho que ele sabe, pode ser esse Brasão mesmo, porque tinha toda aquela história das milícias com os territórios, nas comunidades, que a Marielle estava com uma... Não, você tem visto que hoje em dia o que tem matado regularmente são confrontos envolvendo a milícia. Sim, todos aí é milícia contra milícia, né? Sabe? Milícia contra milícia e, às vezes, também milícia contra o tráfico, eventualmente. Mas a gente sabe que a milícia não para de crescer. Ela está se espalhando por outras áreas. E eu sou um cara feito Freixo, eu acredito o seguinte, instituição não é tão inteligente assim, não é toda ela participando numa única direção dentro das coisas, é tudo muito mais complexo. Outra coisa, mesmo organizações criminosas não são essa Brastemp toda, não. Nem o Mossad essa Brastemp toda. É que a gente criou muita expectativa, né? A gente criou muita expectativa. Poxa, a gente estava jornalista não cria expectativa, não pode. Jornalista mas não, como público, tanto é que a gente não emitiu nenhuma opinião jornalística sobre isso, arriscada. Eu acho que eu tenho emitido opiniões que eu considero jornalísticas, assim, há tempos que eu acho que o problema da milícia aqui é mais estrutural. Beneficiou muito uma família, a Bolsonaro, que soube galgar os postos e ganhou todo o poder, chegou a presidir o país e eles receberam em troca um montão de benesses, condecorações, cargos, um escambau e poder. Até mesmo aquela intervenção militar aqui, se fala que a intervenção tinha, muita gente já levantou essa hipótese, a intervenção ajudou a eliminar alguns grupos do tráfico para que a milícia ocupasse o lugar. Não, a gente eu acho duas coisas. Eu acho que ajudou a gente a saber que o Bolsonaro continua envolvido com os piores elementos possíveis, mesmo que ele não tenha nada a ver. Ele deu passaporte diplomático para a família. Todos isso aí tá óbvio, né?
Ele está, de uma certa forma, pela vizinhança, pelo menos, envolvido, escolheu um péssimo lugar para morar. A investigação agora é sobre a cumplicidade. E falta o STJ homologar. Quem ficou sabendo? Quem ajudou a cobertar? Quem tentou desviar as investigações? Agora, aí sim, eu acho porque que vocês lembram é a pergunta que a Reginalíssima faz aqui. Que a Reginalíssima está fazendo. Aquela história toda da portaria. Quer dizer, claro que tem envolvimento, não sei se vai ter provas. O que se esperava, na verdade, com essa delação do Rony, era que ele apresentasse provas. A gente não sabe ainda, porque isso foi um vazamento que o Intercept... o outro também disse mais ou menos a mesma coisa, né? Aquele outro que também fez delação. Porque talvez ele ainda apresente essas provas e aí vai ser uma coisa mais concreta. E se realmente ficar provado que o Brasil é uma simples vingança, né? Não sei se tem, claro, tirar a Marielle do caminho. A Marielle atrapalhava ali. Eu não acho que é vingança, não. Acho que tiraram ela. Que tinha também que enfrentar o grupo do Siciliano, que por alguma razão, eu andei olhando isso aí, tinha um grupo, por alguma razão começou a entrar na região dele e o grupo achava que a Marielle, por estar investigando ou insistindo em se investigasse ele na região, estaria fazendo. Pode ser. Eu não acredito que esses caras sejam tão inteligentes a ponto de saberem tudo, mas eu acho que pode ter sido uma jogada de mostrar poder, de apavorar algum adversário, ou um equívoco, ou uma decisão idiota, porque eu não consigo achar nenhuma razão lógica na cabeça de um bandido. Por que não uma raiva e uma vingança? Pode ser, ela atrapalhava. Ela é mulher, negra, e o cara é um típico representante. Vamos nos livrar dela. Isso sim, claro. Envolve uma série de outros conceitos até mesmo, esse ato. Existe até mesmo a minúscula possibilidade de um daqueles 4 ter pego o telefone e falado assim, manda matar. Existe. Minúscula, mas assim, eu sinceramente não consigo achar uma razão para que seja isso. Agora, a ideia de que eles ficaram sabendo logo, putz, quem fez essa bobagem? Putz, olha a repercussão. Putz, olha... E é claro que eles souberam logo quem fez essa bobagem. Claro, e também nada impede que eles tenham recebido até você falou do telefonema, manda matar, ou então assim, olha, vamos mandar matar, tá? Ok, a gente vai fingir que não está nem vendo, né? Quer dizer, de saber, né? Será que seria burrice demais? Seria burrice demais. Não, burrice não. Eles podem ter conversado ou podem ter insinuado que ia acontecer isso e eles não impediram. Se fosse eu acho que a gente está torcendo por isso. A gente está torcendo por isso. E se houver um envolvimento, esse envolvimento vai aparecer a essa altura do campeonato. Se houver um envolvimento, olha o que eu estou escrevendo, o que eu estou dizendo e falando aqui, para ficar gravado. Se houver um envolvimento, foi posterior, tem 99%, 100%, estou com um freixo nessa, 100% de certeza que o envolvimento veio depois. E se existiu, foi para facilitar a vida de um ou dois, para acobertar e facilitar. Mas obstrução de justiça, mesmo por meios legais, mesmo que a autoridade obstrua a justiça, é obstrução pior. Passaporte diplomático para a família se mandar. Passaporte diplomático. Essas coisas, eu acredito que facilitação, sim. Né? A facilitação. E olha, o Fábio está dizendo aqui, olha, essa história parece com a do Padre Henrique aqui em Pernambuco, que mataram para atingir o Dom Helder na década de 70. Eu não conheço essa história. Eu também não. Pois o que ele está dizendo é matar, como estão dizendo hoje, matar a Marielle para atingir o Freixo. Né? Agora, o que essa investigação pode fazer também? Para de passar pano, que é isso? Não sei, esse aí foi... gente, assim, brasão aliado do PT, não. Esses caras todos que cresceram nesse meio, nesse caldo de cultura que é o Centrão, e depois optaram por essa banda pútrida, não vou dizer banda podre, que é a política miliciana, muitos deles já chegaram a votar com o PT. O pessoal parece que criminalizar a política, e o cara que você vê, certamente já sei que ele andou votando por aí, porque geralmente quando se fala desse jeito, ele indica como é que ele pensa que é a política. Não é assim, é outra coisa. Mas eu acho mesmo, essa investigação pode ser a primeira de uma série
longa, muitas, para poder desmontar o poder da milícia aqui no Rio de Janeiro. Porque você vai tirando esses chefes médios, você vai tirando, eles vão ficando capengas. Você tira os capangas, eles ficam capengas. Não estão. É um fato. Então, vamos ver se a gente avança nessa questão. Estou muito impressionada com aquela entrevista que eu e Mário Vitor fizemos com o Zé Cláudio Alves, que ele estuda milícias há 30 anos, e ele dizendo isso, olha, a milícia não é uma estrutura dentro do Estado, ela é o próprio Estado. Ela já está entranhada. E aí é difícil, porque morre um, entra outro, porque só morre um porque tem outro. Isso é normal, mas eu vou discordar disso, embora de concordar uma parte. Porque é claro que o tecido social, tudo que a gente tem do século XVIII para cá, do final do século XVIII para cá, toda aquela maneira como o Estado funciona, está descucuias, ela está funcionando. Ela está corrompida até a medula. Podre na raiz, como diz o Edu Lobo na letra, né? Podre na raiz. Então, mas não é o Estado. Ela está muito entranhada no Estado. Há possibilidade de salvar o Estado? Gente, é o que nós temos. Temos que tentar salvar o Estado. E eu acho que há. Acho que há, porque no final das contas, gente, mesmo com esse casamento, essa intimidade, com esse... É como se fosse um câncer generalizado dentro do Estado, eu acho que há tratamento para isso. Tratamento é muita investigação, mais representatividade e uma política de diminuir as desigualdades. E, é claro, inteligência. Porque, ao contrário dele, a gente não é pé na porta. O negócio da gente seria investigar. Investigar as coisas. Uma das coisas boas do Dino no Ministério da Justiça é que falava isso o tempo inteiro. Investigar. Polícia com inteligência. Mas para investigar é preciso vontade política no Estado. No Estado, eu não sei se vai ter, mas a Polícia Federal não é do Estado. Sem a colaboração do Estado é difícil. Então, quer dizer, claro, com inteligência você descobre. Mas você acha, então, que não há jeito, Regina? Eu fiquei morrendo de medo, achando que não tinha. Não, eu não penso assim, não. Porque é muito assim, porque o que acontece? Os milicianos já foram eleitos, eles estão nas estruturas legislativas, do executivo, estou falando no Estado do Rio, né? Então, acho que vai demorar muito tempo. É claro que é possível erradicar isso. Vai demorar muito. Mas só se erradica isso com a vontade, você mudando a estrutura política no Estado e aí você trazendo esse combate com o uso da inteligência e tal. Mas é preciso ter vontade para fazer isso. Não sei se já existiu essa vontade. Eu acho que eles continuam agindo livremente. Você vê esse assassinato desse miliciano ontem. Foi assassinado no mesmo lugar em que eles erraram em matar aqueles 3 médicos. Aquele médico, Eles insistem em frequentar lugares que são alvo. Nervoso. Pois o cara vai para um quiosque na Barra. E eu vi, vocês viram a cena é inacreditável. O cara chega na frente dele e dá 3 tiros na cara dele, entendeu? Eu vou ver essa cena, me descreveram ela. Não, eu vi, eu assisti por acaso. Eu assisti. É inacreditável como eles agem. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Então, vocês acham que não há saída? Acho difícil, porque há muito tempo que a gente vive isso, eu só acho cresce. A curto prazo, acho que não. Minha pergunta é um pouco mais avançada. A minha pergunta é: há saída? A curto prazo, não há saída para praticamente nada. Saída há, claro. Nem se a minha casa pegar fogo, ainda tem um corredor para atravessar, não é curto prazo para sair de casa. Então, curto prazo, não. Curto prazo é só segurar o barco, é o que o Lula está fazendo. Segurar o barco e recuperar umas partes fundamentais para ele ficar flutuando. Mas a médio e longo prazo, gente, vamos desistir? Não existe uma maneira? Não, claro que a gente não vai desistir, mas o Rio de Janeiro é um caso muito específico, né? É diferente até do resto do Brasil, que já tem também milicianos no Brasil inteiro, mas com esse comando, como tem no Rio de Janeiro, é só aqui. E por que o Bolsonaro saiu daqui e acabou ganhando a presidência? Por causa da força também dessa milícia. Eu acho que... Claro que tem solução, mas não sei se eu, no meu tempo de vida, vou ver essa solução. Então, é preciso... olha só o processo. Formar as pessoas para que as pessoas votem direito nessa Assembleia aqui no Rio, para o governador, para prefeito, para que esse conjunto, junto com o governo federal,
tenha vontade realmente de acabar com esse poder das milícias. A Itália acabou com a máfia, né? Então, mas demorou, muita gente morreu. É um processo. E na Colômbia havia uma coisa muito parecida. As milícias tomavam conta, os cartéis tomavam conta. No México. No México ainda existe. No México ainda é existe complicado. Alguns estados pertencem ao tráfico. A Colômbia viveu um período de que o cartel mandava na Colômbia. Isso significa dizer que naquele lugar, que naquela situação, o Estado faliu, não existe mais, você tem um feudalismo brutal, e aí vai acontecer o quê? Eu não acho que o Brasil, nem mesmo o Rio de Janeiro, esteja passando por isso, que aconteceu com o México, por exemplo. Mas eu acho que isso vai demorar mais do que o nosso tempo de vida. Exatamente. O México é um exemplo bom, porque o México é um país muito grande, é um país quase continental, é um país com uma população enorme, e é muito parecido a proximidade dos Estados Unidos, aquele irmão ali. O problema deles é que eles estão mais perto dos gringos. Exatamente, mas é horrível a situação deles, entendeu? Mas vocês vejam agora o Equador. O Equador, há uns 10 anos atrás, né? Era um dos lugares mais seguros da América do Sul. As pessoas dormiam de porta aberta, aquelas coisas. Ninguém tem até hoje sistemas de segurança como a gente tem aqui, câmeras, segurança na rua, e, no entanto, foi invadido pelos quartéis, muito por conta do que aconteceu na Colômbia, e não é um cartel, então é briga de cartéis, e nos cartéis mandam muitos empresários que estão ali, que os cartéis servindo a eles. E agora, o que eu soube recentemente é que esses cartéis estavam se tornando autônomos e até expulsando os empresários que dominavam alguns cartéis, e por isso essa briga toda lá. Vamos lembrar o seguinte, todos os estados onde isso aconteceu, os países, inclusive o México, tem economia ou pequena ou limitada em capacidade de produção ou em facetas e tudo mais. O México tem uma economia bem maior, é uma economia muito dependente, e é uma economia de não é tantas coisas, não é tão industrializada, etc. O Brasil é muito complexo. Equador e Bolívia é a mesma coisa que não. Ou seja, o neoliberalismo destrói primeiro economias menos sólidas. Isso é o neoliberalismo. Lógico, a culpa disso é o capital funcionando sem regra. Você destrói as estruturas, depois queria o quê? A gente sabe, um velho ditado, política não aceita o vácuo. Não aceita. Ela ocupa o espaço instantaneamente, seja por arma, por voto, por qualquer coisa. E, hoje em dia, você sabe que para um empresário desses, que está pensando em construir um refúgio em Marte, está se lixando para que tipo de método ele vai usar para poder controlar o planeta. Os cartéis podem estar expulsando empresários, mas os tais cinco grandes, controlam tantas coisas que provavelmente acabam controlando algumas coisas que os cartéis precisam. Controlam os cartéis. Porque o cartel movimenta dinheiro também, usando alguns bancos, etc., que esses caras possuem. É aquela velha história, né? Procurem o dinheiro, né? Procurem o dinheiro. Então, assim, no Brasil, nós temos um problema, e eu não acho que o risco da gente desabar completamente esteja desaparecido, sumido, não. Ele existe porque é a civilização ocidental, como diz aquele ajudante para o Bill Clinton, né? It's the economy. Não, é a civilização ocidental, estúpidos, que está desabando, porque é o capitalismo que é a base dela. Está dando ruim, como se diz na gíria. E nós estamos vendo, nos últimos 10 anos, uma luta de democratas e humanistas tentando manter a democracia. Olha bem o que nós estamos lutando hoje em dia. É um recuo conceitual. Nós estamos lutando para manter a democracia e não estamos ganhando. Agora, mas eu, assim mesmo, continuo achando que a gente consegue. Acho que a gente ia começar a mostrar esses ágios, mas olha aqui, a Silvia... eu até esqueci. A Silvia disse uma coisa interessante. Ela acha que o brasão é muito pequeno para ter sido protegido por tanto tempo. Tem algo estranho nessa história. Então, claro, ela tem razão. Ela tem razão também. De novo. Vocês não leem romances policiais, né, pelo visto. Gente, mas nos romances policiais são os caras poderosos que são protegidos. Não. Ela tem razão. Mas, na verdade, ela lê romance policial. Não, pois é, mas na verdade não. O que protege o brasão é aquilo que eu falei. Eu acho que a família, muito possível, poderia ter ajudado a proteger
esconder, dificultar, etc, etc. E isso cria um laço de reciprocidade do mal também. Agora, o Brasão sabe que eles fizeram isso e pode mostrar. Na verdade, cada delação premiada dessas é alguém quebrando a omertá. Não, não há a menor dúvida, claro. Ou seja, há motivos para o cara ser protegido, porque vai que ele fala. Há motivo para proteger até o Queiroz. Vai que o Queiroz fala. Claro, um outro mas Queiroz, tem gente poderosa por trás dele, né? É isso que ela quis gente dizer. poderosa é exatamente esses a quem estamos nos referindo. Não há algo estranho, tudo parece lógico. Acho que é o Brasão. Agora, o rumo da investigação deveria ser quem conseguiu. E não o que é estranho. Quem conseguiu? É exatamente a pergunta dela, mas de um outro ângulo. Quem foi que impediu que esse cara fosse preso antes? É isso aí. É. Bom, como o Brasil é um país onde acontecem coisas todo dia, eu vou começar passando a charge, lembrando a vocês que houve um deputado chamado Jordi que foi preso, entendeu? Vocês lembram disso? Ele foi... Pois é, exatamente, é preciso lembrar. Está ficando lugar comum. Você lembra quando prendiam o governador? Vocês lembram quando prendiam o governador do Rio? Todo dia prendiam o governador do Rio. Exatamente. Então, a gente vai se acostumando a essas coisas. Lembra do governador Cláudio Castro? Foi envolvido aí numa história de dinheiro. Denunciado de novo, o negócio da mochila cheia de dinheiro. Enfim, esperamos que isso aconteça alguma coisa com isso. Lembra do Moro, o Sérgio Moro, vocês lembram? Esse eu tenho visto regularmente notícias nas duas grandes mídias, a nossa... Porque dá um prazer, né? Esse dá um prazer enorme. E até a grande mídia está abandonando esse cara. Esse dá muito Tirando prazer. Merval, e mais Sardenberg, e mais os dois, aquele do queixo grande, o Demétrio. Demétrio. Aliás, o Demétrio merece um capítulo à parte, né? Está merecendo um cartoon. Eu estou achando que eu vou desenhar também. Merval fez por merecer. Acho que o Demétrio está fazendo também. Exatamente. Enfim. Isso também é outro fato interessante. Está provado que ele cometeu mais um dos peculatos, das prevaricações, daqueles pequenos crimes que uma autoridade não pode cometer de jeito nenhum. Gente, isso aí já é... Isso por si só já é motivo para... Já é motivo para pegar uma pena. Mesmo que seja de trabalhos comunitários, já é motivo para pegar uma pena. Bom, isso é sobre um problema contínuo e que vai ser complexo. O Haddad hoje estava falando sobre isso ontem. No Roda Viva estava falando sobre isso. Eles não estão exagerando, eles estão apenas cumprindo uma lei. Agora, perseguido e injustiçado, desculpa, viu, pessoas? Esses três aí são só exemplos de o quê? Tem uns 100 desses. Piores exemplos possíveis, né? São esses aí. Enfim. São horrorosos. E tem a história, peraí, deixa eu só voltar lá. Tem a história da fake news, do fake vídeo sobre o Padre Júlio. Sim. Que tem envolvimento deles, que é uma loucura o que aconteceu, gente. É engraçado porque a imprensa oficial falou pouquíssimo disso. Pouquíssimo, deu pouquíssimo destaque. Não estão... o crime está por baixo do pano, porque eles pegaram um perito pilantra para dizer uma coisa e estão dando voz a ele. Isso qualquer um pode fazer sem cometer o crime. O que eu acho é que esse perito recebeu para falar essa bobagem. E aí tem que investigar quebra do sigilo telemático. Eu adoro essa expressão, quebrar o sigilo telemático. E um desses períodos estava lá na manifestação do dia 8 de janeiro, lá do ano passado, de capa nas costas, de bandeira do Brasil, patriota. Lógico que certamente tem foto dele com um dos 4 ou 5, com o chefe, talvez, assim por diante. Isso aqui é aquilo que a gente fala sempre, né, sobre o Lula especialista em fazer política. Exatamente, fazer política é isso. É mais saco que a gente. Exatamente. E aí fica uma dica aqui. O Lula, embora também ouça e se angustie, se preocupe com essas coisas todas, ele tem que respirar fundo e lembrar, espera aí, temos que explicar para as pessoas devagarinho e direitinho como é que funciona. Eu imagino que ele também passe por momentos de angústia desses que tiram o sono da gente. Você acorda de madrugada... Certamente. Não deve ser fácil. Você comentou durante o dia. Mas essa semana, o Lula lá com os funcionários lá da refinaria, aquilo foi uma beleza, aquele discurso dele, recontratar aquelas pessoas todas que foram demitidas. O Lula sabe muito bem fazer política e depois anunciar a nova indústria.
Quer dizer... Aí o Demetrio Maioli vai e diz que a história da CIA envolvida na Lava Jato é lenda urbana. Mais do que isso, ele também andou dizendo por aí que assim, essa coisa do petróleo, não foi o Sardenberg, eu confundo os dois. O Sardenberg está dizendo que essa coisa do petróleo não existe pré-sal, não existe petróleo, foi tudo um mito. De Monteiro Lobato para cá é tudo cascata. Olha, a primeira coisa que eu ouvi sobre o Moro, quando ele apareceu, que ninguém falava dele ainda, a primeira coisa que eu ouvi nos nossos bastidores, né, que a gente também tem, a primeira coisa que eu ouvi foi: gente, o Moro é porta-voz da CIA para acabar com a Petrobras. Primeira coisa, não havia nada. Não só com a Petrobras, com a Odebrecht, com todas as grandes... Com a indústria brasileira, assim, exatamente. Basicamente, a principal vítima do Moro foi a indústria da construção civil pesada. O Brasil tinha 5 das 10 grandes, não tem mais nenhum. A gente tinha um mercado monumental, a gente só tinha rival em países como os Estados Unidos ou Canadá, em termos de construção civil. Vá lá, não é a gente, é um bando de bilionários brasileiros, mas esse pessoal... Sim, uma empresa brasileira. Não, e um canteiro de obras de uma empresa de construção pesada civil... Gente, com a quantidade de gente que emprega, imagina o que emprega uma Big Pharma, uma empresa rural gigante dessas, emprega 15 pessoas. Uma usina dessas empregava 30. Não importa se são grandes empresários e tal, exato. Mas são milhares de empregados que foram demitidos por conta da Lava Jato, por conta dessa... Porque você sabe que nos países onde as pessoas cuidam das suas empresas, se você tem alguma denúncia, você demite o diretor, você vai investigar o presidente, mas você não destrói a empresa. Claro que não. Essas pessoas da elite brasileira amando de alguma coisa, né? Eu queria só lembrar aqui porque eu até vi, antes de vocês continuarem aí, a gente ainda tem um tempinho. O Atus fez um artigo interessante onde diz que o recado do Império, por meio da mídia, foi dado a Lula: não ouse desenvolver o país. Aí também o Beppe Damasco também falou sobre isso. E também outro artigo, eu estou dizendo isso para as pessoas que quiserem se informar mais, dar uma lida nessa opinião dessas pessoas. Paulo Henrique Arantes: quem não quer uma política industrial? E eu me lembro, eu estou agora revendo algumas entrevistas que eu fiz há muito tempo, uma delas foi com Chomsky, e ele fala isso lá nos anos 90, e eu perguntei a ele sobre desenvolvimento, por que não se falava mais em desenvolvimento, e ele disse assim: olha, a ONU acabou de propor uma convenção sobre o direito ao desenvolvimento, e os Estados Unidos vetaram na ONU. Quer dizer, isso é só um exemplo do que... Eles não querem que o Brasil se desenvolva. Então, você anuncia uma nova indústria, a refinaria, o pré-sal, tudo isso, aí a mídia começa a bater. Basicamente, tem gente que está comprada noutra direção, porque o mercado funciona desse jeito. E também, quando você destrói um monte de empresas, na verdade, você não precisa mais comprar o ativo da empresa, você compra os seus clientes. Foi o que aconteceu no caso da construção civil. Se você demole uma capacidade industrial poderosa, feita que era a construção civil no Brasil, no caso do petróleo é mais complexo, porque envolve também uma geopolítica que é imperialista e que está baseada no petróleo. Tudo que acontece no Oriente Médio é culpa desse desastre monumental que é o petróleo e que são as empresas que lidam com ele. Então, a gente já sabe. Eu botei aquela charge anterior ali, Miguel, volta para ela, porque é a charge do fim do mundo. Que é o OTAN? Eu fiz a charge, nem todo mundo viu, mas ele enfiou o nariz dentro das fronteiras do outro, praticamente. É como se metesse o pé na porta. Está fazendo um exercício, né? Nesse momento, faz um exercício deste tamanho para mostrar... É como um gorila chegando diante do outro e batendo no peito para poder dizer que tem mais testosterona do que o outro. Se a gente sabe que esse pessoal não tem juízo, que governa o mundo dessa maneira. Se bilionário fosse inteligente, não tinha entrado em submarino. Vamos pensar. Eu estou dizendo essas coisas porque assim, a gente vê as ações dos caras. Então, por favor, gente... É prepotência. A prepotência parem de achar que eles têm um plano perfeito, funcionando, feito um relógio, porque eles são imbecis. Eles têm muita crueldade, brutalidade e uma força tão gigantesca que, mesmo quando dá errado, atropela a gente, passa por cima, destrói vidas.
começa guerras que não deviam ter começado. Então, o que eu penso é, vamos voltar aos fundamentos. O problema não é o que o brasão... O problema é o seguinte, por que essa família protegeu um criminoso? Não precisa disso. Burrice também. E agora tem que pagar por isso. A gente precisa expor a milícia. O dinheiro dá a sensação de imunidade. Aqui a gente precisa lembrar que a milícia está com capital, não é de agora. É sempre. A milícia sempre foi. Esses caras sempre tiveram exércitos para dar tiro por eles quando eles precisam. Quando eles não precisam, eles vencem eleições, ou compram eleições, ou fazem... Mas se agora eles estão precisando. E no momento que você vê isso, gente ligada à violência... Porque vocês lembram, cada vez que um país do Oriente é invadido, um Iraque desse, depois de tudo, os caras vão lá reconstruir. Empresas americanas vão lá reconstruir. Sabe como é que é a segurança deles? É particular. São exércitos gigantescos. Existe um mercado para mercenário. Por isso que eu acho é melhor a gente lembrar que o planeta está mais exposto e mais visível do que nunca. O que a gente vê é horroroso, mas pelo menos a gente está vendo agora como funciona. Talvez valha a pena. A gente tem que lembrar que o Rony Lessa e aquele Adriano, eles eram seguranças no jogo do bicho. Aí passaram a integrar o escritório do crime. Exatamente. Aliás, tem um livro muito bom sobre isso, né? Sobre a mudança do jogo do bicho até a milícia entranhada no Estado. Qual foi o processo de chegada disso? Mais uma charge sobre aqueles centavos, né? Bom, a gente já chegou. A gente vai até agora ou já chegamos no final? Já chegamos mais ou menos, né? Eu vou correr com o meu jabá, porque não deu tempo. Aí. Amanhã, quarta-feira e sexta-feira, eu estarei lá no Capitu, que fica no Cosme Velho, ali onde morava... Deixa eu botar aqui o cartaz. Não trouxe o card dessa vez. Ah, você não trouxe, não. Ah, tá. Fica ali onde morava o velho bruxo, o Machado. Mas eu vou anunciar também, só para lembrar todo mundo. Essa foi a frase que você falou, Regina, no começo. Exatamente. E só queria dizer uma coisa antes de devolver aqui para a Daiane. Esse Luiz não Antônio, é mais, esse foi cancelado, era o de hoje. Luiz Antônio do Amaral disse, Regina, sem vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, governadores, senadores com maioria total, não mudaremos as estruturas montadas e o sistema econômico. É isso, né? Mas quem é que cortou? Eu estava exibindo aqui a charge, alguém cortou, não sei quem foi. Não sei, eu não fui. Porque tinha o jabá. Não, agora não precisa mais. Agora. Peraí, deixa eu parar. A gente tem que devolver. Alguém cortou. Tinha a charge do Aroeira, tinha a charge que. Será que a Daiane vem aqui? A charge do Brasão. Foi eu, a Daphne me passou hoje cedo esse cartaz do Aroeira, não sabia que tinha sido cancelado, ela não me falou. Que a charge que eu fiz do Brasão acabou não saindo, mas tudo bem, deixei. Imagina, foi tentando ajudar que eu e a Daphne. Pois é, menina, mas choveu tanto que o show foi cancelado. O bar lá ficou muito na rua. A Daiane está até com um casaquinho lá em São Paulo. Olha, mudança de temperatura. Casaquinho mantinha aqui nas pernas. Opa, deve estar frio aí. É verdade. Bom, entregamos, passamos o bastão. Passamos o bastão. Um beijo para o Miguel, para o Renato Aroeira, para a Daiane, para todos e todas que acompanharam a gente aqui. Não consegui ler tudo, mas, enfim, não consegui ler alto, mas eu li muita coisa aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada, isso aí, gente. Beijo até. Obrigada. Depois, tchau. Recortadinho aqui. A gente está fazendo um novo método aqui de exibição para botar o programa de vocês como estreia. A gente começou na semana passada, vai entrar toda quarta-feira, às 23 horas, como estreia, na sequência da programação aqui. Então, quem quiser conferir, amanhã vai estar na íntegra, separado dentro da nossa grade aqui, justamente para dar mais visibilidade e dar uma melhorada ali. Tá bom? Maravilha. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.